Na noite de hoje, no Evangelho de hoje, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, aguardando e esperando o que Jesus tem para dizer para todos nós. Nós todos estamos aí nessa caminhada em busca da palavra de Jesus que nos traz alento, que abre, de uma certa forma, a nossa mente, abre a nossa visão, nos norteia. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a Jesus pela espiritualidade amiga presente, os desencarnados presentes, pedir a Jesus que traga aquilo que a gente precisa ouvir, né? Não só nós encarnados, mas também os desencarnados. Nós vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, magnetize a nossa água, derramando sobre ela as bênçãos que cada um de nós precisar, cada um de nós necessitar. Que quando um pouquinho dessa água a gente beber, a gente se sinta de uma certa forma revigorado, que a gente se sinta com força, que a gente se sinta com mais fé para que a gente possa seguir em frente. Então, que nesse momento nossas mentes possam estar abertas para ouvir que Jesus hoje, nessa noite de hoje, tem a nos dizer. O nosso evangelho hoje está lá no capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item é o item 1, poder da fé. Jesus já veio aí falando para a gente da importância da fé. Então, espero que vocês se situem, cada um aí buscando, procurando aí no seu evangelho, para que a gente possa, então, efetuar a leitura. Para quem gosta de página, o meu está na página 184. Mas é o capítulo 19, a fé transporta montanhas, o item é o item 1, poder da fé. Aguardo mais uns segundos, né, para vocês se situarem, para a gente iniciar, então, a leitura. Então, vamos lá, gente? Vamos fazer a leitura de hoje. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 18, versículo 14 ao 20. Logo abaixo, vem vindo as explicações dessa palavra de Jesus, que nós vamos também fazer a leitura aos poucos, mas primeiro nós vamos fazer as nossas considerações antes de adentrarmos aqui a explicação. Jesus vem dizendo para a gente do poder da nossa fé, e que muitas vezes nem nós mesmos acreditamos
no poder que cada um carrega dentro de si. Forte, né? Porque realmente, para nós, enquanto seres ainda em desenvolvimento, ver essa palavra fé e diante dos nossos problemas, das nossas desavenças, do nosso dia a dia turbulento, a gente ainda não aprendeu a utilizar essa fé da maneira adequada. Quando esse homem leva essa criança para que os discípulos possam curá-la, os discípulos não conseguiram. E Jesus disse, ó raça, né? Ó raça incrédula. E aí, quando Jesus, então, consegue curar aquela criança, os discípulos perguntam, mas como você conseguiu? Por que nós não conseguimos? E Jesus disse, devido à sua incredulidade. Né? Vocês são incrédulos. Vocês sabem do poder da fé, mas não a utilizam. Não a utilizam. E isso é bem característico de todos nós até hoje, até nesses nossos tempos. Quantas vezes, diante de tantas coisas, a gente não consegue exercitar a nossa fé, a gente não consegue acreditar, a gente não consegue ter esperança, a gente quer prova de tudo. Às vezes as coisas estão ali acontecendo com a gente, nós estamos inseridos numa situação e ainda assim nós colocamos dúvida. No momento em que a gente coloca dúvida sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança, a dúvida se sobressai a todos eles. E aí, de uma certa forma, a gente também enfraquece. Porque é a fé que nos dá força para prosseguir. A fé tem um ditado, né? É a gente colocar o pé onde não existe chão. Acreditando que depois que a gente coloca o pé, pode sim surgir novas oportunidades. Não estou aqui dizendo que é fácil. Exercitar a fé em tempos difíceis não é fácil. Mas é necessário bater nessa mesma tecla quantas vezes for necessário a todos nós, para que a gente reflita um pouco mais todos os dias, todas as horas, em cada minuto. Principalmente nos momentos em que nós estamos passando aí pelo vale, muitas das vezes. É nesses momentos que a nossa fé precisa ser exercitada. Fé e paciência não é tarefa fácil. Nunca foi. Aquele que consegue ter em si a fé e a paciência de uma forma já como que eu vou explicar para vocês? Uma fé mais robusta, uma fé mais precisa, uma fé mais determinada, uma fé mais viva, uma fé que faz jus àquele nome, pode ter certeza que nós evoluímos um pouco mais. São características muito difíceis da gente encontrar nos dias de hoje, mas não são impossíveis e nós precisamos exercitá-la. A paciência é uma das maiores virtudes. Mas o que seria da paciência se ela não viesse acompanhada de fé, de acreditar que aquilo vai passar, que nós vamos superar, que daqui a pouco não virou passado, porque enquanto a gente está passando não é fácil, mas Jesus nos convida hoje a exercitar a nossa fé. Jesus, de uma certa forma, está dizendo, olha, já passou da hora. Quando ele fala, até quando eu vou precisar estar entre vós para lhes mostrar que essa energia chamada Deus deu a todos nós a autoridade de curar, a autoridade de passar pelo que precisa passar. E isso tem que ser batido para nós todos os dias.
Porque todos os dias, muitos de nós, e eu me incluo nessa, às vezes coloca a fé, muitas das vezes, a perder. Então, quando a gente estiver passando por um momento de turbulência, é a gente lembrar dessa palavra, é a gente lembrar desse momento e é a gente exercitar essa fé. A fé, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser vivida. E essa vivência, ela é diária, ela é contínua. E ela precisa estar sempre sendo lembrada por nós. Todas as vezes que a gente cair ou tropeçar para cair, nós precisamos ter fé. Fé para levantar, fé para superar, fé para poder caminhar aonde precisa caminhar, fé e coragem para fazer o que precisa ser feito, porque muitas das vezes o que precisa ser feito não é fácil. Né? E só quem passa por aquele determinado problema, por aquele desafio, é que sabe. Mas em todos os desafios nos cabe a fé. Logo na explicação, ele vem no item 2 dizendo o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a excitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios a atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro vaso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelos interesses, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Jesus, quando passou pelo mundo, quando passou pela terra, muitos que procuraram Jesus, Jesus disse para muitos: a sua fé te curou. Lembra daquela mulher que já sangrava há muitos e muitos anos e ela tinha fé que se ela conseguisse tocar em uma veste de Jesus, ela estaria curada. A fé dela era tão inabalável, era uma fé tão certa e robusta, que ela só pensou: eu só preciso tocar Jesus. Jesus não precisa me ver, Jesus não precisa me olhar, eu só preciso tocar numa ponta do seu manto ou que seja dos seus pés. E em meio àquela multidão, onde todo mundo ali empurrava Jesus, um aqui, outro ali, ela consegue tocar na veste de Jesus. E Jesus sente a sua fé. E Jesus disse: alguém me tocou.
E os discípulos disseram: Jesus, mas em meio a essa multidão seria inevitável você não ser tocado. E Jesus disse: não, alguém me tocou diferente. Quem me tocou? E em meio àquela multidão sentada ao chão, ela disse: eu toquei. E ela explica para Jesus. Ela fala para Jesus de sua fé. E Jesus levanta ela do chão e fala: você está curada. Não foi eu que te curei, a sua fé te curou. Vá e continue vivendo em paz. Mas foi certo que muitos procuraram Jesus na fé incerta? Muitos precisaram ver Jesus tocar e fazer um milagre à sua frente para só assim então acreditar, para só assim ajoelhar? Esse Jesus dizia: vá e não peques mais. Você está curado, mas não peques mais. Porque se você continua nessa conduta, daqui a pouco é outro problema que te surge. Que nossa fé possa ser uma fé certa, uma fé inabalável. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, que lhe modifica as qualidades, que lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinheis a fé. Né? Então, Jesus fala: se você não consegue curar aquilo que precisa ser curado, é porque a gente precisa exercitar um pouco mais a fé. Né? Então, que nós possamos refletir na noite de hoje essa palavra. Refletir na noite de hoje o que Jesus traz para a gente. Jesus, mais uma vez, nos chamando a raciocinar, a entender que quando a gente muda a nossa vibração, exercitando a nossa fé, trazendo para perto de nós a coragem e a esperança, nós somos capazes de curar onde ali existia dor, onde existia adversidade, onde existia algo que nos atrapalhava na nossa caminhada. Nada tem a ver com materialismo. Tem a ver com moral, o nosso crescimento moral. Porque uma vez que a gente consiga elevar essa nossa moral, crescer moralmente, nós também vamos crescer como indivíduos terrenos. Agora vamos ver as considerações de vocês. Vamos ver aqui quem quis se expressar, né? Quem não quis, a gente respeita, mas a gente espera que faça as reflexões. Elisângela disse o seguinte: com certeza, jamais viver sem fé, mas às vezes duvidamos da fé, porém podemos exercitar no dia a dia. Né? A gente vê quanto tempo, né, que Jesus passou pela Terra, que Jesus deixou esse ensinamento e a gente continua muitas das vezes do mesmo jeito, né? Olha o quanto a gente anda aí a pegadas de tartaruga, necessitando, né, exercitar essa nossa fé. Porque a gente duvida demais.
né? Se uma palavra nos é dada, nós estamos duvidando. Se Jesus vem e nos fala, nós também duvidamos. Nós estamos num determinado patamar que, às vezes, a gente duvida de tudo. Nós estamos igual Tomé, né? Só crê naquilo que vê. E a gente precisa crer que Jesus existe, está no leme de tudo. Essa energia chamada Deus está aí criando o tempo todo e nós precisamos acordar para a nossa evolução. E aí a gente faz essa reflexão e pensa o quão pequeninos nós ainda somos diante dessa imensidão, diante desse universo e principalmente diante de Jesus. A Solange disse: a nossa fé tem prazo de validade, tem pressa. Desistimos muito fácil e esquecemos que é no tempo de Deus e no nosso merecimento. Verdade, né? A gente tem que entender. E esse entender é muito difícil, né? A gente quer as coisas para ontem. Principalmente quando a gente passa um grande período de abstinência e de muita luta, né? Então, nos cabe ainda mais reflexão. A Cris disse: a nossa fé é posta à prova a todo momento. É um exercício diário, não deixar que ela se abale. É nos momentos de dor e sofrimento que duvidamos do quanto acreditamos em Deus. É verdade. Às vezes a gente acha que está sozinho, a gente acha que Jesus não está nem aí, e é mais cômodo a gente colocar a culpa nos outros, né? Claudionete, a fé move montanhas. A fé e a caridade, a esperança, é o que nos mantém de pé nesse mundo de tantas turbulações. Muito é turbulento, né? Está difícil. Então, é momento de exercitarmos ainda mais essa nossa fé. Luciana disse: é verdade, Ana, ainda somos muito falhos em relação a acreditarmos de coração. Fazer a nossa parte da melhor maneira e saber confiar e esperar em Deus, por tudo aquilo que nossas mãos não alcançam. Ainda é um desafio para nós. Paciência, resiliência e perseverança, entre tantas outras atitudes, é o que Deus espera de nós. Deus está nos chamando, né? Jesus já nos chama há muito tempo, né? E agora, essa terra indo aí para. Estando passando pela regeneração, está regenerando, né, para chegar à regeneração, é um dos últimos chamados para esse planeta. Que nós possamos acordar bem, tá, gente? Preciso exercitar a minha fé. Preciso muito acreditar que tudo ficará bem, né? Paulo Anjos, né? E é isso que Jesus espera, né? Que a gente reflita e que, por mais turbulento que sejam os nossos pensamentos, porque às vezes é assim. Às vezes a gente passa por certas turbulências que a gente acha que a gente não vai suportar. Mas é nesses momentos que a gente volta para Deus, volta um pouco ao nosso passado e vê o quanto nós já superamos até aqui. Então, se nós superamos lá atrás, é Jesus dizendo para a gente: você também vai superar, vai passar, por mais difícil que seja, né? Quase sempre no evangelho que eu faço cai essa palavra, mas nunca entendo bem. Ah, que bom que hoje você conseguiu entender, né, Vânia? A Socorro, se tivermos a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, já estaremos a caminho da esperança e da evolução. Façamos esses exercícios diariamente. É verdade, né, Socorro? Jesus disse aqui no Evangelho: se nós tivéssemos a fé, tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para essa montanha: saia daqui e vem para cá. E ela iria. E Jesus usa isso como uma parábola, né?
Igual lá, quando ele vai na parábola. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, essa montanha é os seus problemas, é as suas dificuldades. Nós podemos exercer autoridade sobre elas. Lembra? Nós estamos na forma humana, nós já passamos por tanto desenvolvimento, nós temos hoje um desenvolvimento contínuo, nós temos hoje um desenvolvimento estruturado. Então, a gente consegue refletir sobre tudo que a gente passa, né? Mais uma vez, eu falo para vocês, não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Eu também experimento e comungo das mesmas dores, às vezes, do que vocês. Né? Cada um reage de uma forma diferente, mas é nessas adversidades que a gente tem que fazer a reflexão, nem que seja de uma em uma hora, todos os dias, vivendo um dia de cada vez, suportando, pedindo a Deus misericórdia, tendo fé e esperança e sabendo que o futuro está na frente e que tudo vai se ajeitar. A Helena disse: nós exigimos muito de Deus, mas não fazemos nada para merecer. E a gente exige de Deus, né, Helena? A gente exige de Deus, a gente exige de Jesus, a gente exige da espiritualidade amiga, mas a gente esquece que nós estamos aqui por um projeto reencarnatório que nós mesmos pedimos ou que nós mesmos elaboramos, as oportunidades que nós precisamos e que tudo aquilo que a gente passa é nós mesmos que contraímos para nós em algum ponto da nossa evolução. Então, Jesus e Deus não têm culpa aqui de nada, por mais difícil que seja o nosso caminho. Somos nós passando por aquilo que a gente precisa passar. Para nos moldar, para nos ensinar, para nos fazer crescer. É fácil? Não é. Aparar as arestas dói. Né? Mas ainda assim, nós precisamos estar de pé, olhar para frente e perseverar. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Senão, nós vamos encerrar. Com essa palavra de hoje de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos. Por mais uma vez abrir os nossos olhos. Por depois milênios se passaram. E nós ainda estamos aqui com a mesma característica lá de trás. Jesus tenha de nós misericórdia. Que nós possamos exercitar sempre a fé, a coragem, a esperança, para poder ficarmos de pé diante das adversidades da vida. Que a fé possa brotar em nossos corações e nos fazer seres espirituais e humanos um pouco melhores. Nós vamos agradecer a espiritualidade amiga presente, os desencarnados presentes. A gente espera do fundo do coração que cada um tenha obtido a palavra, a reflexão e o entendimento que necessitava. Se a nossa água, se a água de alguém não tiver sido fluidificada, que Jesus permita que essa água tenha os fluidos necessários para que a gente possa se equilibrar, para que possa nos dar força, coragem e discernimento para refletir. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, que nós hoje possamos ir dormir pensando nessa fé. Jesus espera de nós não uma fé exorbitante. Jesus está nos chamando para uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós possamos cultivá-la dentro de nós. Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!